Saudações, galera. Vamos lá. Eu separei aqui alguns compostos químicos para poder a gente identificar quais são ácidos, quais são bases, quais são sais, quais são óxidos, né? As 4 funções inorgânicas que nós aprendemos, tá? Então, assim, tá tudo misturado aqui, a gente tem que descobrir. Então, vamos lá. O primeiro componente que a gente tem aqui, né, é o Na2S, tá? O Na2S, vamos lá. O que é que nós temos aqui? A gente tem que olhar lá na tabela periódica, tá? A gente não tem a presença do hidrogênio aqui nessa primeira parte, né? Então ele já não é um ácido. Se tivesse um hidrogênio aqui, já era um bom indicativo que ele era um ácido. E ele também não tem um OH aqui, né? O OH que é o grupamento hidroxilo. Então ele também não é uma base, tá? Segundo as definições que a gente está adotando até o momento. Claro que eu falei para vocês que essas definições são mais complexas. Vocês vão ver mais sobre isso no ensino médio. Então já não é um ácido e nem é uma base. Agora a gente tem que ver se ele tem oxigênio formando par com outro elemento químico, né? Não é o caso, ele não tem um oxigênio aqui em sua estrutura. Então, se ele não é um ácido, se ele não é uma base e se ele não é um óxido, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um sal. E fica fácil a gente perceber, porque aqui a gente tem um metal, ó, metal ligado a um não metal. Só olhar na tabela periódica, né? Nós temos o sódio, que ele está lá na primeira coluna, né? Coluna 1A, família 1A, tá? Onde lá nós temos os metais alcalinos e nós temos o enxofre, lá naquela partezinha dos não metais, tá bom? Ele vai estar na coluna 6A, se eu não me engano, tá bom? Vocês confiram aí, mas é isso que vai acontecer. Então a gente tem um metal e um não metal associados, nós temos um sal, beleza? Vamos para o próximo aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver, como eu falei com vocês, tem o hidrogênio nessa primeira parte. Olha, já tem o hidrogênio nessa primeira parte. Se ele tem o hidrogênio aqui, ele é provavelmente ele é um ácido. Vamos continuar analisando, mas a gente já colocou aqui hidrogênio. Isso significa o quê? Que quando a gente colocar esse composto em água, esse hidrogênio aqui ele vai ser liberado, tá? Ele vai virar H+, íon H+. E quem faz isso são os ácidos, tá? Nós vamos analisar o seguinte, ó. Nessa parte aqui nós temos um grupamento, tá? Esse grupamento ele seria carregado negativamente. Ele tem oxigênio? Tem, mas o oxigênio ele não é o composto, ele não está formando um composto binário aqui. Então ele não é um óxido. Ele também não tem o grupamento OH, tá? Que é um grupamento das bases. E ele não é um metal ligado a um não metal. Então ele não é um sal, ele só pode ser um ácido. Vamos colocar aqui em verde. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, nós temos o elemento químico magnésio, né, ligado aqui ao oxigênio. Bom, é um composto binário, ó, nós temos 2 elementos e nós temos o oxigênio. Quando a gente tem isso, a gente tem um óxido, tá? Fica tranquilo a gente saber. Eu vou já analisar aqui, continuar a análise com vocês, mas é um óxido. Tá? Outras formas da gente saber isso é analisando, ó, não tem hidrogênio aqui nessa primeira parte, tá? Então já elimina a chance dele ser um ácido. Não tem OH, que é hidroxila, então já elimina a chance de ser uma base. E é um metal ligado a um não metal, né? Isso
isso daí poderia até classificar como um sal, mas como é um composto binário com oxigênio, a gente classifica como um óxido, beleza? Pelo menos nessa nossa visão aí. Vamos continuar aqui para o nosso próximo. Nós temos aqui agora o elemento químico bismuto, né, ligado a uma hidroxila, que tem aqui o seu índice 3, né, esse númerozinho aqui, 3. Então, quer dizer que nós temos 3 hidroxilas ligadas ao bismuto. Bom, o bismuto, ele está ligado a uma hidroxila, né? Se tem a presença de uma hidroxila aqui, se a gente colocar esse componente em contato com a água, ele vai liberar íon OH, né? Íon hidroxilo. Quando isso acontece, a gente tem uma base, beleza? Né? Aí vou destacar aqui a hidroxila, grupamento hidroxila, para a gente identificar. Opa, deu uma falha aqui. E aqui eu vou destacar o seguinte: um elemento mais o oxigênio. Beleza? Vamos prosseguir. Agora a gente tem aqui HgO. Temos um H aqui? Bom, até temos o H, mas esse H ele faz parte do símbolo do mercúrio, que é Hg. Mercúrio é um metal, tá? Mas ele está ligado ao oxigênio, ele não está ligado a qualquer não metal. Então a gente tem aqui novamente um óxido, beleza? Por que um óxido? Porque é um composto binário, onde nós temos um elemento ligado ao oxigênio. Se fosse Hg ligado a outro elemento, aí possivelmente ele seria a um outro não metal, né, vamos colocar assim, possivelmente ele seria um sal, tá? Mas como é oxigênio, ele acaba sendo um óxido. Agora vamos analisar esse daqui. Esse daqui está bem mais complicado que os outros, né? Nós temos aqui a presença de hidrogênio? Não, né? Nessa primeira parte. Então ele não é um ácido, né? Pelo menos a princípio, assim, analisando grosseiramente. Na segunda parte nós temos a hidroxila? Não, então também não é uma base. Nós temos o oxigênio formando um composto binário com outro elemento? Também não, porque nós temos aqui oxigênio, mas ele está associado ao carbono antes dele estar associado aqui ao zinco. Na verdade, a gente tem aqui um radical, tá? Um radical aqui que é o CO3. O oxigênio ele não tá sozinho ligado ao zinco. Então, se ele não é um ácido, se ele não é um óxido, se ele não é uma base, ele é o quê? Ele é um sal, tá? Por que que é um sal? Porque aqui nós temos um metal nessa primeira parte. E nessa segunda parte aqui, todinha, tá? Todos esses dois aqui funcionam como se fossem um não metal, que é um radical não metal, beleza? Opa. E por último, nós temos aqui o HBr. Vamos analisar. Tem hidrogênio na primeira parte? Tem. Então já é um bom indicativo para ver se ele é um ácido. Tem hidroxila? Não tem. Tá? É um metal ligado a um não metal? Não é, porque já é um hidrogênio ligado, né? Aqui no caso é o bromo. Então já não é um não metal. E tem oxigênio formando um composto binário? Não tem, né? Ele é bem diferente dos dois óxidos aqui que a gente viu. Então ele é um ácido. Qual é a cor que eu estava dando? Um ácido verde. Né?
tá? Então, identificamos aqui a presença do hidrogênio. Tá? Quando a gente identifica o hidrogênio aqui, boa chance de acontecer o seguinte: quando a gente colocar isso aqui em água, tá? Ele vai liberar aqui o íon H+, né? Vai liberar próton. E aí, quando se libera H+, você tem aí um ácido. E tanto esse composto aqui, quanto esse daqui de cima. Beleza? Então, ele é um ácido. Encontrou o hidrogênio, já facilita ver se ele é um ácido. Claro que existem mais coisas que complicam aí. A água começa com hidrogênio também, tá? Mas ela é um ácido, não é? Fica a pergunta, né? A água é uma molécula única, né? Ela tem umas características aí que permitem classificá-la como ácido, mas também tem características que permitem classificá-la como base, tá? Vai depender da situação. Ela também tem uma configuração que lembra de óxido, né? Um óxido. Então, assim, fica sempre aquele questionamento. Por que estou falando isso, gente? Porque quando a gente estuda as funções químicas, agora falando especificamente das inorgânicas, a gente divide isso para facilitar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, né? Tanto para quem é professor explicar para vocês, né? Quanto para vocês aprenderem também. Mas a verdade é a seguinte: para você saber se um composto é um sal, é um óxido, é uma base, né? É um ácido, você tem que analisar muito mais que isso. Você tem que pegar a reação química, ver o que está acontecendo ali, tá? Existem inúmeros casos onde essa classificação que a gente estuda não vão se encaixar perfeitamente, porque estão ocorrendo coisas mais complexas. Mas a gente dividir a explicação, né, nessas 4 funções permite facilitar o entendimento inicial de vocês, já que vocês estão iniciando aí o estudo, os estudos, né, de química. E também é como a gente sempre fala, não tem como separar biologia da química, química da física, né? Tudo é interligado, física da biologia, porque a gente tem que analisar as características físicas, né? As características físico-químicas de cada componente, para a gente saber o que de fato está acontecendo. Mas essa parte, esses estudos iniciais ajudam a gente, né, a entender melhor. Então, ó, viu que tem um metal e um não metal, tá? Tanto como um grupamento não metal, como um elemento químico não metal, a gente está falando de um sal. Viu a presença do hidrogênio aqui nessa primeira parte, tá? Com raras exceções, né? Com raras exceções não, com algumas exceções, geralmente vai ser um ácido, tá? Porque esse hidrogênio ele vai ser liberado na presença de água como íon H+. Então é um ácido. Viu a presença do OH, né, que é a hidroxila, o radical hidroxila? Possivelmente esse radical ele vai ser liberado quando em presença de água. Então a gente tem aqui uma base, tá? Viu o oxigênio ligado a um outro elemento químico, né, em qualquer quantidade, muito possivelmente é um óxido. Você pode afirmar que é um óxido, né, inicialmente, beleza? Embora levem em conta o que eu falei com vocês, tá? Levem em conta, porque na verdade tudo é mais complexo. Isso aqui é só o início, beleza? Um abraço para vocês e bons estudos, e até a próxima.